Rebeca, obrigada por topar participar, por conversar com a gente, compartilhar sua experiência. E se apresenta, por favor, quem é você, quantos anos você tem, de que parte você é aqui do Brasil? Bom, meu nome é Rebeca, eu atualmente tenho 28 anos e eu sou do ABC Paulista, em São Paulo. Você escolheu a Diablo Valley College, certo? Como você chegou Isso. até essa faculdade nos Estados Unidos? Bom, em 2015 eu fui au pair aqui nos Estados Unidos, eu fiz um outro programa de intercâmbio e eu fiquei aqui 2 anos, de 2015 até 2017. E na época eu fiz um curso de inglês no Diablo Valley College e eu também passei pelo campus algumas vezes. E o campus, ele é maravilhoso. E a área aqui, né, do norte da Califórnia é a área que eu amo, que eu gosto de viver. E então, quando eu voltei pro Brasil, depois do programa de au pair, eu fiquei com isso na cabeça, que eu queria voltar para cá como estudante. Daí, como eu já conhecia a escola, eu gostava do campus e eu queria ficar aqui na área, eu optei pelo Diablo Valley College. E durante o seu período como au pair, você fez um curso de inglês aí. Como que foi esse curso? Foi uma escolha Isso. sua dentro do programa? Aquele programa pago pela Host Family, foi isso? Isso, dentro do programa de au pair, a gente tinha que cumprir uns créditos de estudo. E eu fiz algumas aulas no DVC. Não foram todos os créditos que eu precisava, porque eu já falava inglês, então eu só fiz algumas aulas mesmo. Durante Entendi. a minha época de au pair, que o DVC estava incluso nas opções de escola. E depois do período de inscrição, para você voltar para a Califórnia, para voltar com um visto de estudante, dessa vez, que é um visto diferente do intercâmbio de au pair, né? Como que foi esse processo? Bom, a parte do inglês para mim foi tranquila, porque eu já tinha feito um intercâmbio aqui antes, eu já falava inglês fluente. Foi mais a questão assim das datas, eu fiz todo o processo sozinha, mas foi mais a questão de a gente tem que vir para cá, né, até 30 dias antes do começo das aulas, então foi ver o semestre que eu queria começar, me planejar financeiramente, pegar toda a documentação. Foi isso que deu um pouco mais de trabalho, mas o processo em si foi tranquilo. E qual curso você escolheu? Bom, quando eu voltei para cá, eu vim para fazer um curso de business e a minha ideia foi estudar 1 ano e fazer o OPT, porque o OPT é o optional É, training para depois que a gente se formou para trabalhar aqui. uhum. E então eu fiz esse curso, eu fiz um Certificate in Business de 1 ano, eu fiz em 1 ano, 1 ano e meio, e eu apliquei para trabalhar, e eu fui contratada por uma empresa de turismo em 2020. Só que com a pandemia eu tive meu OPT afetado e eu tive que voltar para a escola. Agora, atualmente, eu tô fazendo um degree de Communication Studies, que é como se fosse jornalismo, mais ou menos, no Brasil, o equivalente. Sim, é um bacharelado ou é um certificado esse de comunicação? Agora, eu estou fazendo um associate, que eu vou transferir para a universidade no futuro para aplicar para um novo OPT. Essa é a Certo. minha ideia agora. Para quem está assistindo a gente, o Associate, ele dura 2 anos, certo? E ele funciona como os primeiros anos de uma graduação. Uma vez concluído, você tem todo o currículo e os créditos para transferir para uma universidade. É isso. A sua intenção é transferir. Então, depois, até onde eu sei, a Diablo Valley, ela tem parceria com a Universidade da Califórnia, né? Que tem vários campi pelo estado. Você tem intenção de seguir para uma delas? Sim, sim. Tem a San Francisco State University, que é uma que eu estou planejando, mas como eu ainda tenho uns anos para antes de transferir, eu ainda tenho acho que uns 2 semestres, eu não estou 100% focada na transferência agora. Mas é isso mesmo, a gente tem a transferência direta, né? A gente elimina vários requisitos no DVC antes de ir para a universidade, o que ajuda muito. Então, E esse é o meu plano. como funciona o Associate aí na sua college? Como que é a sua grade de aula, sua rotina de estudos, as provas, como funciona? Bom, em questão da rotina, agora está diferente por causa da pandemia. As aulas ainda estão online. Semestre passado e o semestre retrasado, as aulas foram 100% online. A gente não tinha opção de ir no campus. Esse semestre agora que vai começar em agosto, nós temos a opção de ir no campus, mas também temos a opção de fazer online ainda.
Eu estou optando por fazer online pela questão da flexibilidade de estudar a hora que eu quero. E a questão da grade das aulas é o que eu mais gosto de estudar nos Estados Unidos, porque aqui não é igual ao Brasil, que a gente tem a grade de aulas é engessada, né? A gente não tem a opção de escolher. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem que fazer umas aulas de humanities, por exemplo, que seria as de humanas. Então, a gente tem uma lista de aulas para escolher: francês, fotografia, estudos da história da mulher, todas essas coisas. Depois a gente tem as aulas de exatas, você pode fazer estatística, business, álgebra. Então, você monta a sua grade de acordo com as suas preferências. E eu faço as aulas que são necessárias para o meu degree, mas eu também sempre pego todo semestre uma ou duas aulas por prazer próprio, que eu gosto, para também não ficar só estudando e eu poder fazer alguma coisa que eu gosto. Certo, como que é a região aí? Dá para aproveitar? Imagino que agora, por conta da pandemia, as coisas estejam devagar voltando ao normal, mas como que é a região aí onde você mora? Bom, para mim, eu sou suspeita para falar, é o meu lugar preferido dos Estados Unidos aqui. O que eu mais gosto aqui do norte da Califórnia é que a gente eu moro perto de São Francisco, então se eu dirigir 1 hora, eu vou para a praia. Se eu dirigir 2 horas, eu vejo neve. A 1 hora, eu vou para um parque nacional, para Yosemite. Eu estou pertinho de Lake Tahoe, Santa Cruz. Para ir para Los Angeles também, eu já fiz bate e volta para ir no parque da Universal. Então, de final de semana, não falta coisa para fazer. Eu gosto muito daqui para viajar e tudo. O lugar é maravilhoso. Eu já fui conhecer o campus do Google e tudo isso. E a vida de estudante permite você ter essa vida social, essa experiência pela região? Sim, eu tive alguns semestres que minha carga horária de aula era mais complicada, assim, às vezes eu tinha aula todo dia, no meio do dia. Então, de segunda a sexta, eu optava por ficar estudando. E também aqui na região, aqui perto, tem muita coisa para fazer, mas quando a gente consegue se organizar, dá para fazer bastante coisa de final de semana. Você disse que você está trabalhando no momento, faz parte do curso ou você conseguiu isso à parte? Como que é? Bom, ele não é ligado ao meu curso diretamente, eu consegui a parte, mas como eu já estou no DVC há alguns anos, eu tenho o direito de fazer o CPT, que eu trabalho part-time, até 20 horas, pode ser um estágio ou remunerado. Então, essa vaga que eu estou agora era uma pessoa que eu conhecia desde a época que eu era au pair, e eles têm uma empresa de reforma de casas, e eu comecei com um estágio não remunerado para eles durante 3 meses, e depois eu comecei a ser remunerada e eu trabalho com eles agora. Que legal, como que tem sido? Eu gosto bastante, né? Como eu já tinha tido a experiência de trabalhar aqui no au pair e durante o meu curto tempo do OPT, eu tive uma experiência de trabalhar numa empresa em São Francisco. Eu já estava um pouco. Não foi uma grande novidade Sim. trabalhar aqui, mas eu gosto bastante da dinâmica e agora também a gente está trabalhando de casa, então eu consigo conciliar tudo isso com a questão das aulas e a questão de estar no mercado de trabalho aqui, a gente aprende tanto quanto na escola. Você comentou que quando você estava fazendo o seu OPT, por conta da pandemia, teve alguns problemas que você precisou parar. Você sabe me dizer exatamente o que aconteceu? Porque realmente tiveram algumas mudanças, né, em relação a visto, a entrada de estudantes internacionais. O que aconteceu com o seu OPT? Bom, quando eu terminei a escola, a minha ideia era fazer o OPT e depois ver para onde a empresa ia me levar. Eu ia focar mais no mercado de trabalho. Quando aconteceu a pandemia, como eu trabalhava numa empresa de turismo, eu tinha começado a trabalhar em janeiro de 2020. Daí teve tudo em março, né, que estourou. E em abril a gente foi afastado por uns meses temporariamente. Só que depois, em junho, o meu departamento fechou da empresa. Então teve um corte mesmo de funcionários. E daí eu entrei em contato com a escola e eu tive que voltar para a escola. Como se eu mudasse o meu status para estudante novamente. Entendi. Aí você continua com o visto de estudante para permanecer estudando no país. Isso, porque Hum. quando eu estava fazendo o OPT, a gente não é obrigado a fazer aula, então eu não estava fazendo aula, eu só estava focada na imersão no mercado de trabalho. Mas Entendi. daí depois eu
mudei os planos e voltei a ser uma estudante full-time agora. Bom que deu tudo certo, né? Porque foi bem, deixou todo mundo meio na expectativa, né? De saber como ia acontecer, se ficava, se voltava, né? A questão de não valer crédito para quem estuda online, a universidade então Sim. teve deu esse suporte. Sim, na época foi exatamente, foi em junho, a época que eu descobri que tinha fechado o departamento. Foi bem na época também que as aulas iam ser online por causa da pandemia, o campus não ia estar aberto, só que a questão da imigração, não estavam permitindo a princípio que a gente ia fazer aula online, então foi um mês bem incerto para mim, de bastante nervoso, mas a escola sempre mantinha informada dentro do possível, dentro do que o governo estava falando. A escola sempre me mantinha informada, com comunicação muito boa, o que me acalmava dentro do possível. Isso é muito bom. O que você diria para as pessoas que estão pensando, considerando estudar nos Estados Unidos e estão assistindo agora, que é interessante na Diablo Valley College, para que eles considerem também como opção de estudo dos Estados Unidos, né? E que dica você daria para eles começarem esse caminho, né? Que foi o caminho que você seguiu até os estudos dos Estados Unidos. Sim. Bom, primeiro, antes de vir para cá, eu acho que a questão de se planejar financeiramente e o inglês, mesmo que você tenha planos de vir 1 ou 2 anos, daqui 1 ou 2 anos, nunca é cedo para começar a aprender o inglês e se planejar também financeiramente. E depois, antes de vir para cá também, dar uma olhada na grade de aulas, pensar já quais são os seus planos. É um pouco confuso para a gente, é a primeira vez que a gente olha todas aquelas opções de aula, como que funciona, como assim, créditos, como que eu vou contar isso? Só que depois que você chega aqui na escola, a gente tem também os counselors e os advisors, eles sempre ajudam a gente, eles dão um guia, e depois não é um bicho de 7 cabeças, depois que você chega aqui, naturalmente, tudo fica fácil. É porque tem essas diferenças, né? Então, no começo é meio confuso. Você conseguiu alguma bolsa de estudo, uma scholarship, ou você foi como estudante integral? Eu fui como estudante integral, eu não cheguei a aplicar. Agora, para os próximos semestres, eu estou vendo isso, principalmente quando for para a universidade, mas eu não cheguei a aplicar. Entendi. E o seu período de au pair, o que te fez te interessar pelo intercâmbio e como foi para você essa experiência? Porque eu fui au pair, eu morei na Virgínia por 1 ano e meio, em 2010, 2011. E por experiência própria das minhas amigas à época, essa é meio que a porta de entrada para os estudos nos Estados Unidos, porque a pessoa se apaixona pelo lugar, pela cultura e tem vontade de aprofundar mesmo, né? Como foi para você essa experiência? Bom, o au pair para mim foi eu vim com aquela ideia de viajar e aprender o inglês, aprimorar o inglês. Eu não tinha ideia de ficar aqui a princípio como estudante, mas quando eu vim para cá eu gostei muito e realmente abriu muitas portas foi uma porta de entrada para mim. Por exemplo, esse emprego que eu tenho agora é de uma pessoa que eu conheci na época do au pair, e acho que as conexões que eu fiz também naquela época foi um período que eu vim para cá sem me preocupar com questão de escola, de moradia e tudo isso, era tudo mais fácil. Então eu tive como me planejar e conhecer o país melhor para vir mais preparada como estudante. Você tem contato com a família ainda, morando aí perto? Muito, bastante. Por causa da pandemia eu acabei não vendo eles, mas faz uns meses, na verdade, que eu não vejo eles, mas a gente troca mensagem sempre no Instagram, no Facebook. E quando eu voltei para cá como estudante antes da pandemia, eu estava vendo eles bastante toda semana, eles moram perto de mim. Para ter ficado 2 anos, imagino que a experiência tenha sido boa com a host family. A minha experiência foi muito boa. Quantas crianças você cuidava? Quando eu cheguei, são 3 crianças. Quando eu cheguei, os gêmeos tinham 2 anos, eu fiquei com eles dos 2 aos 4. E a menina mais velha tinha 7, até ela fazer 9. E agora já estão maiores. Há quanto tempo Sim, os faz? gêmeos têm 8 anos, Nossa. 8 ou 9 já. E a mais velha, ela tem 15 anos. Eu vejo ela indo para São Francisco sozinha no Instagram, eu fico chocada.
Ah, isso é muito legal, né? Tirando o curso de inglês que você fez, né? O primeiro contato seu com a college que você está hoje, você chegou a estudar outras coisas nesse período? Estudei numa outra escola, a gente tem a UC Berkeley, que é a Universidade da Califórnia, uma das melhores escolas que tem, e tem um campus em Berkeley, que é perto de onde eu moro. E na minha época de au pair, quando eu comecei a fazer o curso de inglês, eu percebi que não ia ser muito útil para mim, porque eu já falava inglês quando eu vim de au pair também. Eu queria mais pegar fluência. Então, eu fiz um curso de tradução e interpretação na UC Berkeley. Que legal, como é que foi isso? Ah, esse curso foi muito legal, É, era sim. bem fechado e eu gostei bastante. Assim, o DVC é um campus maravilhoso, super, um campus verde, é lindo de ver, mas a UC Berkeley é enorme, é uma universidade mesmo, é enorme, enorme, e eu ficava toda boba toda vez que eu ia, eu gostava muito também. Você fez, era um curso de extensão? Que tipo de curso era? Era extensão? Isso foi um curso de extensão, durou, acho que, eu não lembro exatamente, que faz alguns anos, mas eu acho que durou 3 meses e era 2 noites por semana, das 6 às 9, algo assim. Eu acho interessante a gente comentar isso, porque o programa de au pair, ele tem aquele número de créditos que você precisa estudar, né, por conta do visto e tudo mais, a família ajuda, né, com um pouco do custo, e sempre a primeira opção é o curso de inglês, que realmente muita gente vai para aprender o inglês, mas se você vai com algum nível de fluência, é muito interessante saber que tem essas opções também, né? Você pode procurar coisas nas universidades da sua região e tudo mais. Como você chegou até esse curso? Foi por conta própria? Alguém te sugeriu? Como aconteceu isso? Bom, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada das escolas aqui. Eu vim com foco de viajar mesmo. Eu não estava. Eu via que tinha muitas meninas que vieram focadas no estudo, outras em viajar, cada uma com um foco, e eu não estava preocupada com as escolas. Quando eu cheguei para cá, umas amigas me falaram que era a universidade, e falavam: Beca, você já fala inglês, por que você não faz alguma coisa para o seu currículo, em vez de ficar fazendo cursinho de inglês? Aproveita esse dinheiro que a Host Family vai pagar o curso e faz alguma coisa para o seu para te enriquecer pessoalmente, não só para gastar os créditos. E daí eu fui atrás e eu vi a universidade, era um pouco acima do valor estipulado pela Host Family, mas eles me ajudaram mesmo assim. E por ter o nome, né, que eu fiz um curso na UC Berkeley, conta bastante. Ela realmente é muito, muito famosa, muito renomada mundialmente. A sua college, ela tem algum tipo de parceria com a UC Berkeley, caso você queira transferir no fim do curso? Tem, como eu disse, eu não estou 100% certa das transferências, como funciona o processo. Eu estou começando a pesquisar disso agora, mas parece que tem a transferência direta. Se a gente faz um número X de aulas, umas aulas específicas, e a gente preenche alguns créditos, a gente já consegue transferir. E eu conversei com uma amiga, ela é da Suíça, e ela conseguiu uma bolsa integral na UC Berkeley para estudar lá. E ela tava, eu tomei um café com ela para ela me explicar das transferências, como funciona. E uma coisa que ela falou que me chamou a atenção, eu acho legal compartilhar, é que quando eles estão vendo o processo de transferência, não é igual ao Brasil, que a gente vai fazer um vestibular e vai passar ou não. Eles vão analisar todo o seu histórico acadêmico, projetos que você estava envolvido na escola, tudo isso. E as universidades grandes, como a UC Berkeley, por exemplo, ou a San Francisco State University, eles olham muito, eles querem estudantes internacionais, porque eles querem um campus diversificado, com uma história diferente. Então, a gente tem esse plus, a gente tem esse quesito a mais na hora da transferência, que eles querem estudantes como a gente, que estão envolvidos no país, imigrantes. Então, é um ponto positivo para a gente. A questão da diversidade e da inclusão, né? Você sente isso na sua college hoje em dia? Você acha que tem bastante estudante internacional nela? Tem essa vivência multinacional dentro da Diago Valley? Muito, muito, muito. Bastante. Eu diria que todas as minhas aulas têm estudante internacional. Eu fiz umas aulas de manhã, alguns semestres eu fiz umas aulas à noite. À noite tem menos. Eu acho que é mais gente que trabalha e vai estudar depois. Então, tem muito americano
que está trabalhando e foi direto para aula à noite, e de manhã tem mais estudante internacional. Como eu já tenho 28, eu gostava de fazer as aulas de manhã, por causa do schedule, mas eu gostava mais à noite porque tinha gente mais velha, era gente que já estava no mercado de trabalho. Eu também fiz outras conexões de pessoas com adultos e não adolescentes, Sim. que também já me ajudaram muito aqui, me indicaram várias coisas, e eu também gostava muito de fazer aula à noite por isso, pela questão da idade, da faixa etária. É legal também essa de falar que tem, às vezes, acho que nas colleges, mais do que nas universities, você tem a opção de escolher o seu período, né, de estudos, isso é bem legal também. E você, antes da pandemia, você teve chances de participar da vida social da Diablo Valley? Eles têm, sei lá, clube, associações, reuniões, eventos, sabe? Eventos mesmo de lazer. Você conseguiu participar disso? Ou eles fazem isso? Tinha alguns eventos de lazer, mas eu não participei muito, porque às vezes tinha muita gente que tava no. Tem um estudante que está no high school ainda, que faz aula lá, ou a gente mais nova, de 18, 19 anos. Eu já tinha meu grupo de amigas aqui que eram mais velhas, então eu optava por não participar muito nos momentos de lazer, mas tinha muito evento acadêmico que dava extra credit, que dava crédito para as aulas. Então, eu participava bastante desses, eu já me voluntariei em alguns, que daí o professor arredondava a nossa nota para mais. Teve essas coisas assim que eu participei. Entendi. Rebeca, é isso mesmo. Eu vou pedir só para você deixar um recado para as pessoas que estão interessadas em estudar nos Estados Unidos. Você recomenda e por que os Estados Unidos? Bom, primeiro o que eu mais gosto daqui é a questão de viagens, como eu já falei, que a gente está perto de tudo. E principalmente se você está pensando em um lugar para vir, eu sou suspeita para falar do norte da Califórnia. Aqui a gente está no Vale do Silício. Se você tem a intenção de vir estudar como uma porta de entrada para ingressar no mercado de trabalho, aqui é onde tudo acontece, todas as startups e empresas. E aqui você tem muita chance de crescimento pessoal e profissional.